A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto e você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. Eu quero lhe convidar a se inscrever neste canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, e vir participar da nossa família. Este canal ele é um canal 100% voltado para o estudo e a pregação da palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 17. Esta é a última parte, a parte final. Vamos ler do versículo 14 ao 23, onde fala da cura de um lunático. Jesus cura um lunático. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para nós lermos o que está escrito em Mateus 17, 14 ao 23. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto e você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não esqueça, junto somos mais fortes. Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 23. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondendo Jesus e repreendendo Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Palavra de Deus registrada em Mateus capítulo 17, versículo 14 ao versículo 23, onde trata da cura de um lunático, quando aquele homem, o pai do menino, levou o menino até os discípulos para que os discípulos curassem a criança, curassem o rapaz, o jovem. E os discípulos, eles não conseguiram. Então o homem pega o menino e leva até Jesus. E quando o menino vem até Jesus e o pai confessa a Jesus que levou os discípulos e eles não puderam expulsar o demônio, Jesus vai trazer uma palavra de repreensão aos discípulos e vai dizer a eles, conforme diz o versículo 17: E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa,
Jesus ele faz uma acusação aos discípulos. E por que Jesus disse isto? Em Mateus capítulo 10, se nós analisarmos, nós podemos ver o porquê de Jesus ter dito isto aos discípulos. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículo 1 diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Os discípulos receberam poder e autoridade sobre o mundo das trevas. Os discípulos, eles tinham recebido do próprio Cristo poder, autoridade sobre o mundo espiritual da maldade. E agora, quando eles estavam diante do mundo espiritual da maldade, diante de espíritos malignos que estava possuído aquele rapaz, os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E Jesus disse a eles: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e até quando vos sofrereis? Né? Então Jesus diz para eles: até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês vão sofrer? Vocês têm poder, vocês têm autoridade. Eu não dei a vocês poder e autoridade sobre os espíritos imundos? Em seguida Jesus diz para que trouxesse o menino até ele. Trouxeram o menino até Jesus. Versículo 18 de Mateus 17 diz assim: E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Eles queriam saber por que não tinham expulsado o demônio. E Jesus já havia dito anteriormente: geração incrédula e perversa. Por causa de quê? Da incredulidade e da desobediência. Versículo de número 20, Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Os discípulos perguntaram: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus disse: por causa da pequena fé de vocês. E em seguida Jesus disse a eles: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte:
passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Glória a Deus. Jesus aqui, ele não está falando se tiverdes fé como um grão de mostarda, no sentido literal da palavra. O grão de mostarda é a menor semente que existe. Mas o que Jesus está ensinando aqui não é um tamanho de fé literal. Não é fé pequena no sentido de tamanho, mas é fé pequena no sentido de permissão, no sentido de permitir. Jesus estava dizendo aos discípulos: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, semelhante à fé do grão de mostarda, como é a fé da semente de mostarda? Como é a fé do grão de mostarda? É uma fé pequena em tamanho, a mostarda é pequena em tamanho, mas é uma fé grande, entendeu? A fé da mostarda, a fé do grão de mostarda é uma fé grande, grande em permissão, grande no sentido da não resistência. A semente do grão de mostarda, ela é permissiva, ela permite absorver todos os nutrientes necessários da natureza para que ela venha desenvolver, crescer e gerar uma árvore grande e frutífera. O que Jesus está ensinando aos discípulos e a nós é que a nossa fé, ela deve ser uma fé permissiva. O grão da mostarda é pequeno em tamanho, mas é gigantesco em permissão. Entendeu? A fé da semente da mostarda. O grão de mostarda é pequeno em tamanho, mas é grande em permissão. Assim nós devemos ser um grão de mostarda, ou seja, reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Como seres humanos, somos pequenos. Como seres humanos, somos pequeninos, mas que possuímos dentro de nós um poder impressionante chamado fé. E quando este poder lhe é ativado, ele é colocado em prática, coisas grandiosas acontecem, coisas sobrenatural acontecem em nossas vidas. Glória a Deus por isto. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda, não é uma fé do tamanho da semente de mostarda, não, no sentido de literal da palavra, não, mas é grande no sentido de permissão. Amém? Permitir é receber o que Deus tem para a sua vida e você aceitar o chamado de Deus, a vontade de Deus, assim como a semente que aceita os nutrientes da natureza,
que não há resistência. Ela aceita sem questionar, sem duvidar, sem interrogar. Não há resistência na semente de mostarda. E é isto que Deus quer de nós. Que não haja em nós resistência. Que não haja em nós incredulidade quanto a fazer a vontade de Deus, quanto a obedecer a Deus, quanto a seguir a Deus, quanto a servir ao Senhor. Que a sua fé seja a fé do tamanho do grão de mostarda, não do tamanho da mostarda, no sentido literal, mas do tamanho no sentido de permissão. Que a permissão seja enorme, que a permissão seja grande, que você permita a Deus ser Deus na sua vida, que você permita a Deus lhe guiar, que você permita a Deus conduzir a sua vida, que você permita a Deus ser o seu Deus, o seu condutor, o seu guia, o seu pai, o seu amigo, o seu mestre, o seu Senhor. Isto fala de obediência. Isto fala de submissão. Que tenhamos uma fé permissiva grande. Que tenhamos uma fé permissiva absoluta, sem nenhum questionamento a Deus. A chamada fé cega. Obedecer a Deus cegamente, sem questionar, sem interrogar, sem duvidar, sem medo. Glória a Deus por isto. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, como é a fé do grão de mostarda? É uma fé permissiva. É uma fé grande em permissão. Glória a Deus por isto. Que a nossa fé seja grande em permissão, em aceitar a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus. Glória a Deus. Que esta palavra ela possa germinar no seu coração. Que esta palavra ela possa surtir efeito na sua vida. E que a sua fé, que a minha fé, seja uma fé como um grão de mostarda. Uma fé permissiva, sem resistência, sem dúvida, mas uma fé convicta. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Absolutamente nada. Palavras de Jesus. Este é o poder da fé. Este é o poder da fé. Amém? Que esta fé seja uma fé permissiva na minha e na sua vida. Continuando no capítulo 17 de Mateus, a partir do versículo 24, Jesus vai falar sobre o tributo. Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27 diz assim: chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? E disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro:
dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estárter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus paga o tributo do templo, ou o imposto do templo. Imposto este que Deus havia determinado. Em Êxodo capítulo 30, versículo 11 em diante, Deus ele ordenou o pagamento do tributo do templo para a manutenção do templo. E a palavra vai nos mostrar, conforme disse Jesus, que os filhos de Deus estariam isentos do pagamento desse tributo. Sacerdotes estavam isentos do pagamento desse tributo. E o que me chama a atenção aqui é a atitude de Jesus. Jesus não precisava pagar este tributo, mas pagou. Jesus não precisava pagar este tributo, mas ele pagou. E por que ele pagou? Para evitar o escândalo. Ele pagou não por ele, mas pelos seus discípulos, por Pedro, pelos demais, para que não gerasse uma contenda, para que não gerasse uma confusão, para que não gerasse um escândalo entre o grupo. Jesus, ele submeteu-se ao pagamento do tributo, do imposto do templo, para evitar um choque, para evitar um escândalo. Ele, Jesus, como o Filho de Deus, Jesus como o Messias, Jesus como Rei de Israel, Jesus como sacerdote divino e sagrado, ele não tinha necessidade de pagar, mas ele pagou. Ele pagou para evitar um escândalo. Ele pagou para evitar contendas, discórdias, para poupar os discípulos e os demais. Então Jesus ele preferiu pagar aquele tributo, porque ele sabia que aquelas pessoas não tinham conhecimento suficiente de que ele era o Rei de Israel, de que ele era o Messias, de que ele era o Filho de Deus. Como o Messias, como o Filho de Deus, Jesus estava isento de pagar este tributo. Jesus não precisava pagar este tributo, mas pagou não por ele, mas pelas pessoas, para que não causasse escândalo aos discípulos, aos demais. É Jesus suportando a fraqueza dos fracos. É Jesus levando em consideração que aquele povo não tinha o conhecimento da sua real identidade.
É Jesus tomando consciência e suportando eles, suportando a fragilidade deles, suportando a ignorância deles, suportando a falta de conhecimento deles, que eles não conheciam quem era Jesus. Eles não conheciam que Jesus era o Messias, era o rei de Israel, era um sumo sacerdote, muito mais potente do que os da linhagem de Arão. Então Jesus se submete ao pagamento do tributo. Acredito que Paulo copiou de Jesus esta mesma atitude. Olha o que Paulo fez. Se você tem Bíblia nas mãos, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios 9, 19 em diante. 19 ao 23. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Glória a Deus! Olha a atitude de Paulo, fazendo de tudo para levar Cristo aos irmãos, fazendo de tudo para levar Cristo àquele povo, se submetendo a muitas coisas, por amor ao Evangelho, por amor à sua missão, por amor ao seu chamado, por amor a Deus, por amor ao ministério, por amor ao chamado, por amor à missão, por amor às pessoas. Ele submeteu-se ao judaísmo algumas vezes, fazendo-se judeu, comportando-se como judeu, outras vezes agindo como gentio, para ganhar os gentios. E ele vai dizer assim, versículo de número 21, 1 Coríntios 9, 21. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? É o amor. Glória a Deus por isto. O amor que nos constrange. Foi por causa do amor no coração de Paulo. O amor de Deus no coração de Paulo levou ele a submeter-se ao judaísmo momentaneamente, a submeter-se a algumas coisas para ganhar os irmãos. O amor fez isto. E por que foi que Jesus ele pagou o tributo? E por que foi que Jesus ele submeteu-se a pagar o tributo do templo, a pagar o imposto do templo, mesmo não tendo necessidade? O que foi que motivou Jesus a fazer aquilo? O amor. Glória a Deus. O amor. O amor deve ser o nosso maior motivo para nos submetermos a coisas que nós mesmos não queríamos fazer. Glória a Deus por isto. Acredito que Paulo copiou de Jesus esta mesma atitude.
e ensinou aos romanos também. Aos irmãos da igreja em Roma, aos romanos, ele ensinou isto. Romanos capítulo 14, versículo 1. Ora, quanto aos que estão enfermos na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesma é imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa de comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem serve nisto a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Olha Paulo trazendo o ensinamento aos Romanos 14 acerca do amor, onde o amor ao nosso irmão deve falar mais alto, e por esse amor Deus é glorificado. Glória a Deus. Na igreja de Romanos havia dois tipos de crente: o crente judeu convertido a Cristo e o gentio.
Os gentios acreditavam que podia comer tudo, que não tinha nada disso. Já o crente judeu dizia que não podia comer. E a igreja ficou dividida. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. E Paulo chega e coloca o amor. É o maior. Não podemos permitir que o conhecimento seja maior do que o amor. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, e não tivesse amor, nada me adiantaria. Glória a Deus. E o amor nos motive a ser tolerante com os fracos na fé. Que o amor ao nosso Deus seja a razão pela qual nós devemos ter para tolerar os fracos na fé. Jesus tinha o conhecimento de que ele, como o Messias, o Rei de Israel, o Filho de Deus, não tinha nenhuma necessidade de pagar o tributo. Mas o amor aos discípulos, o amor aos que não tinham o conhecimento, foi maior. E em nome do amor, Jesus pagou o tributo. E em nome desse mesmo amor, Jesus pagou uma dívida muito maior do que essa dívida do tributo. Jesus pagou uma dívida impagável que nós não poderíamos pagar. Em nome do amor, Jesus não só pagou esse tributo, mas também com a sua própria vida, ele pagou um preço muito alto por nós. Que este mesmo amor de Deus, que moveu Jesus a submeter-se ao pagamento do tributo do templo, que esse mesmo amor ele venha nos submeter a fazer a vontade de Deus neste mundo. Que o amor de Deus ele motive você a ser fiel até a morte. Que o amor a Deus motive você a ser obediente, a submeter-se ao Senhor. Que o conhecimento não seja maior do que o amor. Amém? Que Deus continue te abençoando. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E não esqueça, juntos somos mais fortes. Fique com Deus e até a próxima.